Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de junho de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2318, tem 5 páginas, 47 elogias e 8 máximas. O tema é paralegislogia. A especialidade é paradireitologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe, estudou muito, é o professor Rodrigo, que está aí acompanhado de 3 colegas. Então, a frente ampla aqui de 4. Efinologia. A paralegislogia é a ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécnicos, pesquisas e parapesquisas, teáticas da compilação, análise e dissecção sistemática dos princípios e das paraleis descritas consoante o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, capaz de evidenciar a forma de funcionamento do universo, das manifestações conscienciais e da existência da vida em geral. O mater pensene paradireitológico. A paralegislogia dividida em 2 frentes de estudo: o conteúdo das paraleis e respectiva forma de apreensão e interpretação. A exegese das minúcias aparentemente irrelevantes. A observação acurada das trivialidades cotidianas. Os filtros perceptivos. As interpretações pancognitivas. A heurística propiciando o desvelamento da paralegislogia. O conteúdo magno evidenciado pela paralegislogia. Os mega-acervos parajurisprudenciais. A parapesquisa generalizada. A relatividade verponológica inerente à paralegislogia. A metodologia paracientífica aplicada no dia a dia. As orientações dos amparadores, a verponogenia por meio do parapsiquismo lúcido, a projeção consciente autocomprovando na prática a existência das paraleis. Agora, nós temos aqui na argumentologia o tópico sobre a taxologia com 32 exemplos de constantes universais, ora denominadas meramente de leis, mas com raras repercussões multidimensionais, compondo parte ínfima do complexo paralegislativo ainda por ser descoberto. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Legislador evolutivo, legislogia, lei suprema, paradireito e paradireitologia. Frase enfática. A descoberta da paralegislogia revela para o próprio pesquisador a vastidão abarcada pela paradireitologia, fazendo-o compreender melhor os mecanismos evolutivos do cosmos. Você já desvendou por si próprio alguma paralei nunca antes percebida? Você é capaz de aplicá-la teaticamente? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aqui com João Paulo. São 20 itens. Paraleis, paralegislação, universalismo, cosmos, cosmocracia. Cosmopensenidade, interassistencialidade, parasincronicidade, multidimensionalidade e megafraternidade. Megacódigo, parajurisprudência, paradever, paradireitologia, paraepistemologia, paracosmovisiologia, cosmocogniciologia, cosmoeticologia, exegeticologia e evoluciologia. Agora, o verbete do dicionário, nós temos aí animismologia, o argumento é onirismológico. Agora, questionamento. Gostaria que o senhor detalhasse mais a diferença entre projeção astral lúcida e sonho lúcido. Projeção astral, na verdade, nós chamamos de projeção lúcida ou projetabilidade lúcida. É quando a pessoa sai do corpo, ela tem plena noção que ela está fora do corpo.
Então, ela não tem semiconsciencialidade, ela não tem uma projeção semiconsciente, é uma projeção lúcida. Quase sempre ela pode levar o projetor ou a projetora a uma projeção de consciência contínua. Ela vai e volta com inteira consciência e não perde a lucidez, nem com hipnopompia ou hipnagogia. Agora, sonho lúcido, ele mostra que a pessoa às vezes está com um sonho, ou um pesadelo, alguma coisa, e ela muda para ter uma lucidez maior. Aí, então, quase sempre o sonho lúcido equivale a uma projeção semiconsciente. Agora aqui para o nosso verbetógrafo. Na pensenologia, como sendo eu médico, posso otimizar meu acesso aos meandros da paralegislogia, provocando extrapolacionismo autopensênico? Como ter esse mater pensene paradireitológico se não sou da área jurídica? Bom, para ter o mater pensene paradireitológico, primeiro que não tem nada a ver com ser da área jurídica. O mater pensene paradireitológico, em primeiro lugar, tem a ver com curso intermissivo. Não tem nada a ver com a profissão da pessoa, o que ela faz, ou a área de interesse dela. Na verdade, isso aí é um mater pensene que é gravado durante o curso intermissivo. E para acessar essas ideias, muitas das formas estão aqui colocadas na fatologia. Então, por exemplo, você começar a perceber a realidade com um detalhe, não se ater somente àquilo que a realidade aparenta, você ir nas minúcias da realidade. Você, então, começa a perceber os detalhes daquilo que está à sua volta. Mas isso não é só na questão intrafísica. O mais interessante é você começar a perceber a para-realidade. Você usar o seu parapsiquismo e começar a perceber as minúcias da para-realidade, que dessa maneira você vai começar a ter uma visão de conjunto, uma cosmovisão, que é justamente o que está sendo tratado aqui na paralegislogia. Agora, ó, na parafatologia, linhas 1 e 2, como ter acesso a esses mega acervos parajurisprudenciais? Poderia nos explicar melhor a teoria apresentada na teoriologia? Sim. Bom, os mega acervos parajurisprudenciais, eu faço referência aqui aos precedentes consolidados que dizem respeito à parafatologia, os precedentes parafatológicos. Então, por exemplo, a gente poderia ter como exemplo a quantidade de interprisões grupocármicas que já deve ter sido informatizada no extrafísico. Então, essa informação a gente poderia acessar por meio do nosso parapsiquismo. Então, por exemplo, se a gente tiver acesso a uma central extrafísica da verdade, se a gente tiver acesso a uma parapsicoteca, isso tudo vai depender do parapsiquismo. E aqui a teoriologia, a teoria mateológica da paralegiferância primopensênica. Essa aqui é a teoria do primo pensene, que é justamente uma ideia mateológica trazida pela conscienciologia, que diz respeito à própria lei da causa e efeito que eu coloco na taxologia. Essa teoria é mateológica porque a gente não consegue ainda dizer e pontuar em que momento essas paraleis surgiram. Então, a gente se vale dessa teoria do primo pensene para justamente procurar explicar o início da existência dessas paraleis. Então, a paralegiferância quer dizer o quê? Que é o poder de legiferar, de criar leis. Então, eu faço essa relação com o primo pensene e a paralegiferância. Eu trago, inclusive, na antagonismologia, na página 36, o antagonismo das leis criadas e leis incriadas, que é justamente essa ideia da paralegiferância primopensênica.
A ressaca energética pode incluir certo nível de bloqueio depois de um trabalho energético positivo e muito intenso, o mais intenso que já experimentei. Esse bloqueio energético pode ter metáfora com quando fazemos muito exercício físico e no dia imediatamente a seguir não somos capazes de fazer o mesmo esforço que no dia anterior. Sim, porque às vezes no processo da ressaca ela deixa a pessoa alquebrada com alguma coisa, algum órgão ou sistema fica batendo pino. Então, às vezes, ela não consegue ter a mesma performance, os mesmos desempenhos dos dias anteriores. Agora, a ressaca é preciso de ver por que a pessoa teve. Isso aí é que é o mais importante, é saber para aquilo não se repetir. Porque se começa a ter 2, 3, 4 ressacas energéticas, tem assédio violento. Isso pode caminhar para uma semi-possessão. Em janeiro deste ano, tive minha primeira projeção lúcida. Essa experiência ocorreu de madrugada. Sonhei que alguém estava me puxando para fora do corpo, no momento em que percebi estar projetado em meu quarto. Desde esse experimento, venho praticando a autorrelaxação e o EV. Chego ao estado de entorpecimento total do soma, mas não consigo me projetar. Por muitas vezes sinto balonamento e aquela evidência viajoura nesse estado. Com relação aos fatos citados, tenho a seguinte dúvida. Para se projetar, é necessário chegar ao estado hipnagógico? Não. Uma pessoa pode ter, eu já falei aqui hoje, a projeção de consciência contínua, ela vai e volta sem perder consciência hora nenhuma. Como controlar o estado hipnagógico? Aí você tem que estudar bem a situação, fazer a relaxação progressiva, muscular, e, enfim, observar o que se passa, procurar fazer o alinhamento do corpo humano. Se projetar pela madrugada com soma descansado é melhor? É lógico. Uma intensificação do EV e a saturação mental com ideias projetivas pode ser fundamental? Pode. Existe a técnica da saturação mental projetiva. Vale a pena estudar no Projeciologia. Eu e minha dupla estamos nos tornando sócios de uma empresa. Nos damos muito bem. Porém, conheço casos de casais que, após trabalharem juntos, passaram por problemas conjugais. Gostaria de saber a opinião do professor com relação a isso. Olha, um casal não deve jamais fazer o confronto de uma competição entre os dois, como se fosse uma concorrência. Uma pessoa, um casal que entra, por exemplo, numa empresa, os dois, se ter cuidado é com essa competição, a concorrência lá dentro. Se um quer mostrar mais serviço do que o outro, vai começar a brigar em casa. Isso é batatófilo. Batatófilo quer dizer batata, em cima do lance. Entende? Não tem jeito, é preciso pensar muito isso. Eu aconselho que os casais jamais devem julgar um jogo de carta em que eles são antagônicos. Eles devem julgar contra o outro casal. Essa é que é a saída. Entende? Porque a natureza humana a gente nunca sabe. Seja o homem ou a mulher, às vezes está escondendo alguma carta emocional no micro-universo consciencial. Isso é um perigo. Conheci a Conscienciologia através do estudo de projeções astrais em 2010, quando meu irmão dessomou através de acidente de carro. Fiquei atordoado e abatido e comecei a pesquisar sobre vida após a morte. Tive um sonho lúcido que eu participava de reunião e ensino no astral e via todos de branco e sabia que estavam estudando Conscienciologia e Projeciologia. Depois disso, minha vida não foi mais a mesma. Minha sede de conhecimento aguçou tanto que às vezes fiquei ansioso para aprender. Frequento palestras do IPC no Rio. Tenho 700 experimentos, estou estudando o manual da ProEx e o manual da Tenex. Ultimamente tenho estado agitado e às vezes angustiado internamente e com sede muito grande de conhecer e dominar as energias. Hoje, não aceito de jeito nenhum muletas espirituais. Sou dono do meu caminho. Por isso, tento seguir ao máximo o caminho cosmoético. Sim, mas você está do jeito que você está falando, você está ansioso. Vai devagar com isso. Deixa de precipitação, deixa de impulsividade. Assim do ansiosismo não vai te ajudar em nada. Agora, se de ver a sua idade, como é que você está, que isso também influi. A idade da pessoa por causa do período de preparação. Agora, você tem que observar agora, dar um balanço existencial,
para ver qual a sua programação existencial, se está tudo certo ou não. Agora, ó, todo mundo está vivendo mais de 100 anos. Você está com 54, segundo o que você está falando aqui, olha bem o que você vai fazer. Como é que é essa situação? Ele é funcionário público federal. É graduado em sistemas de informação. Bota que tem tudo na mão, vamos ver o que é que dá. Você está chegando na hora. Agora, ó, só uma pergunta cretina. Você é intermissivista? Essa eu não podia deixar de perguntar, né? É importante isso aí. Agora, eu entrego o Rodrigo para você, Arlindo. Então, por favor. Rodrigo, na página 35, fatologia, a quarta linha de baixo para cima, depois segue, né? A paralegislogia explicando a aparente imposição das injunções odiernas. Sim. A paralegislogia, então, ela traz justamente a questão das paraleis, dessas constantes universais. Então, a partir do momento que a gente entende, por exemplo, a lei da ação e reação, da causa e efeito, a gente passa a entender que nada acontece por acaso, né? É até a coloquiologia que eu trago lá no começo, do dito popular do nada ser por acaso. Então, aparentemente, muitas coisas acontecem durante o nosso dia, durante a nossa existência, e a gente pensa que é uma imposição da vida. E muitas vezes não para perceber que, na verdade, o fluxo do cosmos é um fluxo cosmoético, é um fluxo justo, é um fluxo reto, é um fluxo íntegro. E não tem injustiça. É toda uma cadeia interligada, uma cadeia justa. Então, isso é para fazer a gente refletir de que não existe imposição alguma de qualquer evento na nossa vida. As coisas acontecem por uma série de constantes, de regras que estão presentes e atuantes no mecanismo do cosmos. Correto. Agora, na parafatologia, a quinta linha de baixo para cima também, e as paraleis dando lastro à existência das consciências e da multidimensionalidade. Sim. A questão das paraleis dando lastro à existência das consciências e da multidimensionalidade. É justamente isso que a gente está falando. Porque as paraleis, elas são norteadoras da nossa existência. Elas são as diretrizes do cosmos, vamos dizer assim. E elas que mostram quais são os fluxos e quais são os caminhos que o cosmos descreve. Então elas dão lastro, quer dizer, dão fundamentação para a existência das consciências e da multidimensionalidade. Então é o que eu digo aqui, é o modus operandi do cosmos, né? As paraleis, elas são, vamos dizer assim, a forma de funcionamento do cosmos. Então elas que fundamentam todo esse mecanismo que está presente no cosmos. Tá, ok, obrigado. Rodrigo, em interaciologia, na página 35, na última linha, penúltima e última linha, você fala da interação faculdade autodeterminativa e arcabouço paralegislativo. Explica um pouquinho, por favor. Sim. Bom, a faculdade autodeterminativa é aquele pressuposto, é a prerrogativa que você tem de se autodeterminar, né? Isso vai ao encontro também no que diz respeito ao seu livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, existem essas paraleis que nos mostram e nos descrevem qual é o fluxo cosmoético do cosmos, né? O cosmoético sincrônico. Então, é sempre uma interação e aparentemente um paradoxo, porque ao mesmo tempo que existem regras que descrevem o funcionamento do cosmos e nos mostram um caminho, que é o caminho da cosmoética, ao mesmo tempo a gente tem um livre-arbítrio de agir conforme o nosso próprio alvitre, a nossa própria vontade. Então, é essa interação da gente saber dosar o nosso livre-arbítrio conforme essas paraleis
presentes e vigentes no cosmos. Só mais uma coisinha. Em fatologia, na página 35, na última linha, a suposta derrogação das leis físicas pelos serenões. Sim. Eu tive essa ideia a partir da leitura do Projeções da Consciência, em que o professor Valdo descreve o fato lá da serenona, da monja, ter colocado fogo naqueles objetos lá que eram anticosmoéticos, eram bélicos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não há derrogação dessas leis, não houve uma derrogação. As consciências mais avançadas, elas não precisam derrogar as leis, seja a lei da física, seja qualquer tipo de lei. Ali, no caso, aplicavam-se novas leis, eram novas leis, tanto que aqui na taxologia, por exemplo, a lei que eu trago aqui, a lei da inevitabilidade ressomática, que é a lei número 12, tem até entre parênteses, que é antes do ciclo mental somático. Então, quer dizer, quando entra no ciclo mental somático, já não se fala mais em lei da inevitabilidade ressomática. Já são outras leis que estão funcionando ali naquele momento. Então, o mesmo vale aqui para a suposta derrogação das leis da física. As leis da física, elas não estão sendo derrogadas, não estão sendo revogadas pelo serenão ou por qualquer consciência. Na verdade, estão sendo novas leis que estão atuando naquele momento. Rodrigo, aqui no ar, 7ª linha, de baixo para cima, na patologia. É a autossuperação do megatrafar a partir da admissão das paraleis. Você poderia, por favor, expandir um pouco mais para mim, por favor? Sim. Bom, a autossuperação do megatrafar a partir da admissão das paraleis. O problema é o seguinte: quando a gente começa a perceber essas constantes que existem no universo e esses mecanismos que estão presentes, isso expande a nossa cognição e nos mostra de fato qual é a nossa realidade. Então, a partir desse momento, a gente começa a desdramatizar uma série de coisas. Então, por exemplo, aquela pessoa que... No caso da autovitimização, por exemplo, a pessoa que tenha como megatrafar a autovitimização, a partir desse princípio aí, como que ela pode fazer a autossuperação? Então, por exemplo... A partir da admissão das paraleis. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem esse megatrafar da autovitimização. Se ela começar a analisar as paraleis e o fluxo cosmoético das coisas, das realidades multidimensionais, e ela compreender de fato, porque é o que eu coloco aqui, a paralegislogia ela tem que ser teática, porque se for teórica não vai adiantar nada. Claro. Então, a partir do momento que a pessoa aplica teaticamente a paralegislogia, ela vai começar a compreender que aquela autovitimização dela não está levando a lugar nenhum, e nem vai levar a lugar nenhum. Então, a partir desse momento que ela admite as paraleis e admite esse fluxo cosmoético da existência das consciências, ela para de se auto-vitimizar. Porque ela começa a perceber que aquilo não faz o menor sentido ela ficar se vitimizando. Aquilo não vai levar a lugar nenhum, porque o mecanismo do cosmos já está todo engendrado. Não tem, a vitimização dela não vai mudar isso. Então, se ela começar a perceber dessa maneira, ela vai começar a minimizar, a mitigar, e aquela autovitimização vai se esvair. Sei, a questão da desdramatização mesmo. Né? Exatamente. Tá, muito obrigada. Rodrigo, em códigologia, Sim. Você colocou ali o código pessoal da cosmoética atuante no microuniverso e o megacódigo de paraleis vigentes no cosmos. Sim. E você pensou sobre o código grupal de cosmoética nessa... Pensei sim, mas... Será que é um crescendo para você ter uma visão um pouco mais ampla? Sim, na verdade eu trouxe aqui a questão do código pessoal de cosmoética, mas poderia ser trazido também a questão do código grupal de cosmoética, mas eu preferi manter só dessa maneira porque eu estou querendo dizer que o código pessoal de cosmoética, ele tem como parâmetro justamente as paraleis e a própria cosmoética, né?
Então, o Código Pessoal de Cosmoética ele vai ter como diretriz, como norteador, as paraleis, mas poderia, sim, ser ampliado para o Código Grupal. Tá ok, obrigada. Rodrigo Rosa, aqui na página 35, Fatologia. Eu ainda gostaria de comentar sobre o último item da página da Fatologia, Sim. o parágrafo, a suposta derrogação das leis físicas pelos serenões. Eu pensei também na questão física da natureza, nos tsunamis, né? A interpretação nossa é totalmente contrária, como existem as leis, até como você falou agora, em relação à autovitimização. Elas fluem de toda a maneira, independente do nosso pensene, né? Da nossa vontade ou não. E eu queria te perguntar, já que você estudou dentro dessa questão da evoluciologia, se você viu alguma coisa na interferência dos serenões na evolução da espécie, alguma coisa assim em relação à paracerebrologia, cérebro dos primatas. Você chegou a estudar alguma coisa? Com certeza, porque eu coloco também aqui no verbete a superintendência das consciências mais avançadas nessa questão toda da paradireitologia, que na verdade essa superintendência ela se resume no maximecanismo multidimensional interassistencial. Então, com certeza, o que as consciências mais avançadas puderem fazer para acelerar e para nos ajudar, certamente elas vão atuar nesse sentido. Então, deixa eu ver se eu entendo. Já tem um fluxo no cosmos, né? Então, os planetas, né? No caso, nosso planeta Terra, ele tem que seguir aquele fluxo já pré-estabelecido pela evoluciologia. E, no caso, os animais e tudo mais vão ter que ir num todo, acompanhando esse fluxo. Sim. É bem isso aí, né? Sim. É exatamente isso. Mas eu quero deixar aqui bem claro também que isso aqui que a gente está trazendo é verpom, não é verdade absoluta, né? Então Sim, pode estar tudo errado e pode não fazer o menor sentido tudo isso que eu estou falando daqui a 1 milhão de anos. Entendeu? Uma teologia, como você está colocando. Eu queria também ainda te perguntar sobre a terceira linha ainda da fatologia, a descoberta das paraleis impulsionando recins críticas. Sim. Quando você pensa, mesmo que seja através de hipótese, que poderia ser haver a interferência do evoluciólogo nessa recém-crítica que possa dar um upgrade a essa evolução. Então, isso que você está dizendo, eu trago na parafatologia as orientações dos amparadores. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Porque muitas vezes você pode receber uma inspiração de um amparador a respeito de uma paralei que pode desassediar uma questão toda sua. E pode catalisar uma recim crítica naquele momento que você estava precisando. Entendeu? Então, com certeza, os amparadores, evoluciólogos, serenões, se houver o interesse deles, certamente vai ser... Eles vão se utilizar, vão lançar a mão desse mecanismo para fazer assistência. Obrigada, então, Rodrigo. Você está indo muito bem. Rodrigo, aqui no ar, por favor. Aí dentro dessa questão que nós estamos falando a questão das paraleis e sejando as recins. Então, aqui na neosinapsologia, primeira linha, a descoberta das paraleis ensejando neosinapses recinológicas. Ainda dentro daquilo que eu te perguntei, da autossuperação do megatrafar. Sim. Então, a grande questão aqui das neosinapses recinológicas é justamente a cosmovisão que o estudo das paraleis vai te trazer. Então, quando você começa a ter uma cosmovisão, você começa a ter uma visão panorâmica da realidade, você começa a ter neosinapses. Essas neosinapses vão te ajudar nas tuas recins e na superação dos teus trafares. É basicamente isso. Rodrigo, na tecnologia,
as técnicas interpretativas. Sim. Fala um pouquinho sobre assim, a sua experiência com relação à vivência dessas técnicas. Como Sim. que você aplicou? Como que... As técnicas interpretativas, a principal técnica interpretativa que eu poderia fazer menção aqui é justamente da gente analisar os detalhes, não se ater somente ao grosso, mas a gente ir nas minúcias, a gente perceber aquilo que está por trás, ler as entrelinhas da realidade, saber ler o que está além daquilo. Isso tem muito a ver com o trinômio que eu trago, a trinomiologia, na página 36, que é o trinômio verdade aparente, verdade factual, verdade parafactual. 90% das informações que a gente tem acesso é a verdade aparente. Raras vezes a gente consegue realmente ter aquela verdade factual daquilo que aconteceu, principalmente quando essa informação vem de outras pessoas, né? Quando a gente não tem acesso diretamente à informação. Mas o que eu estou colocando aqui, que o ideal é a gente ter a verdade parafactual, né? Nem a factual, nem a aparente. Então, a gente só vai começar a ter essa verdade parafactual quando a gente começar a adentrar nas minúcias das realidades. E ainda dentógrafo, qual a razão de não haver citação direta das centrais extrafísicas da verdade e da cosmoética em seu verbete? Bom, a razão basicamente é porque ainda me falta teática para acessar essas centrais. Então, eu acho que quando eu tiver assim com mais firmeza para falar sobre elas, eu com certeza vou trazer, mas por enquanto a minha experiência não tá chegando lá ainda. Isso é confissão pública. Agora aqui, na fatologia, página 35, final da penúltima linha, a suposta derrogação das leis físicas pelos serenões. Poderia comentar? Você já falou, mas fala de novo, tá? Explica aí. Então, a suposta derrogação das leis físicas pelos serenões é justamente aquilo que a gente estava comentando. O que eu estou querendo dizer aqui é que não há uma derrogação das leis pelos serenões. O que há, na verdade, é a incidência de novas leis. Não é... O serenão não está passando por cima das leis da física que existem. Ele não está atropelando esse tipo de ordenamento que está vigente na questão da física. O que está acontecendo é que ele manipula a energia de uma tal maneira que dá a entender que é uma derrogação, mas na verdade não há derrogação. O que há é incidência de outras constantes, outros princípios nesses fatos, nessas eventualidades. Rodrigo, sim. Ainda aqui Valéria, na fatologia, a segunda linha de baixo para cima, o livre-arbítrio contra a escolha de caminhar consoante os fluxos cosmoéticos. Fala um pouquinho mais sobre Sim. isso. Apesar de haver esses fluxos cosmoéticos, muitas vezes a gente prefere não caminhar consoante esses fluxos cosmoéticos, né? A gente quer caminhar pela tangente, quer fazer um negocinho, quer ficar na zona de conforto, não quer realmente assumir, por exemplo, os nossos paradeveres, né? A gente quer ser pusilânime. E isso é uma escolha nossa, né? E é uma escolha deliberada. A gente está se valendo do nosso livre-arbítrio. Então, apesar de muitas vezes a gente ter conhecimento dos fluxos cosmoéticos, do que é o correto, do que é o ideal a gente fazer, a gente prefere não fazer, prefere se abster e muitas vezes se manter nessa zona de conforto aí que eu estou dizendo. Rodrigo, aqui. Oi. Sobre essa derrogação que foi perguntado já 2 vezes, e você disse que na realidade não há uma derrogação e sim novas leis. Aí eu te pergunto, será que nós poderíamos dizer que no momento que a gente vai ajustando e afinando a nossa percepção, a gente consegue identificar o que já está
para-legislado, ou que já está lá. Então, seria a nossa percepção que vai afinando e aí vai de encontro a essas novas leis, nesse sentido. Exatamente. O que eu estou querendo dizer aqui é porque, muitas vezes, a nossa visão curta, a gente não consegue enxergar a realidade como o Serenão enxerga, por exemplo. Okay. Tá. Então, para a gente, para quem tem essa visão um pouco mais curta, pode parecer uma derrogação. Mas, na verdade, do ponto de vista do Serenão, não tem derrogação. São regras novas que estão sendo aplicadas que a gente ainda desconhece. Né? Que a gente ainda precisa afinar e ajustar a nossa percepção. Ok, só mais uma pergunta. Explica para mim, ali na página 36, o teu segundo antagonismo, por favor. O antagonismo, normas consuetudinárias para normas universais. Isso. Então, normas consuetudinárias quer dizer o quê? São aquelas normas que são decorrentes, que são desdobramentos dos costumes. Consuetudinário quer dizer, é relativo aos costumes. Ok. Então, as paranormas universais não tem nada a ver com esses regionalismos, com esses bairrismos que essas normas consuetudinárias têm. Né? Até porque a grande baliza da paralegislação é a cosmoética. E a cosmoética é universal, não é bairrista. Obrigada. A gente perguntou a respeito da teoria mateológica da paralegiferância primopensênica. Me parece que você fez referência também ao antagonismo das leis criadas e leis incriadas. Você poderia, por gentileza, expandir um pouquinho para mim, para ficar um pouco mais claro para mim, por favor? Sim. Então, a teoria do primo pensene, na verdade, é só uma teoria para a gente ter um ponto de partida. Porque a nossa cognição ainda não é capaz de delimitar a origem das coisas, a origem do universo. Né? As paraleis é a mesma coisa, a gente não consegue delimitar um ponto de criação, o momento que essas paraleis foram criadas. Então, por isso que eu estou dizendo que existe a teoria da paralegiferância primopensênica. Porque, muito provavelmente, essas paraleis, elas existem desde a criação do cosmos. Só que a gente não consegue, se a gente não consegue delimitar a origem do cosmos, a gente também não vai saber delimitar a origem das paraleis. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma teoria mateológica. Tá, muito obrigada. Sim, isso tem a ver com a questão do antagonismo também, que eu já mencionei. Você expande isso um pouquinho mais. Sim. As leis incriadas é justamente isso, porque a gente não consegue estipular o momento em que elas surgiram. Então, elas são leis ditas incriadas, né? E elas se contrapõem às leis criadas, que são essas leis que o homem cria para regular a sociedade e a vida da sociedade de uma maneira geral. Tá ótimo, obrigada. Na página 36, por favor, trinômio para lei reconhecida, para dever autoimposto, para direito vivenciado. Você pode comentar, por favor? Sim. Esse trinômio, inclusive, ele poderia ser lido até ao contrário, né? Para direito vivenciado, para dever autoimposto, para lei reconhecida. Mas aqui, lendo como ele está colocado, a para-lei reconhecida. Então, nós reconhecemos e admitimos de maneira teática uma para-lei. Então, essa para-lei nos leva à compreensão um pouco maior das coisas e nos faz surgir a necessidade de autoimpor deliberadamente alguns paradeveres perante a nossa realidade. Então, com essa autoimposição de paradeveres, a gente começa a vivenciar o paradireito.
que é a condição da megafraternidade, a condição do universalismo, todas essas condições que o paradireito traz na sua essência. Então, a partir do momento que a gente consegue reconhecer e admitir a existência de maneira teática dessas paraleis, surge essa necessidade, essa vontade deliberada de autoimpor paradeveres. Isso faz com que a gente vivencie, consequentemente, os paradireitos. E aí, Rodrigo, Didática, muito obrigada. Dentro dessa linha, na parafatologia, na página 35, na antepenúltima linha, no final da antepenúltima linha, você coloca as obrigatoriedades implícitas nos paradireitos. Você pode expandir melhor isso para a gente? Porque normalmente as pessoas pensam, quando pensam nos direitos, né, nos paradireitos, elas não fazem associação com essa condição das obrigatoriedades ou do sentido paradeontológico, né, que está implícito aí nos paradireitos. Você pode expandir melhor isso? Sim. A grande jogada aqui do paradireito é a gente entender que para todo paradireito existe um paradever, é o contraponto. Para todo bônus haverá um ônus, né? E na verdade não seria nem um ônus, seria na verdade uma responsabilidade que a gente teria. Então, por exemplo, eu poderia trazer aqui como exemplo a questão do paradireito de nós podermos existir, de nós sermos consciências, né? Só esse fato da gente existir, isso já traz uma responsabilidade para a gente. Porque a partir do momento que nós existimos, a lei da evolução, por exemplo, ela já passa a vigorar sobre a nossa existência. Então, a partir do momento que a lei da evolução vigora sobre nós, nós temos a responsabilidade de atuar conforme ela mesma descreve. Então, é sempre importante a gente estar atento que esses paradireitos também nos trazem paradeveres, né? Então, são essas responsabilidades que nós assumimos e que são inerentes à nossa essência como consciências. Que nem sempre nós estamos atentos a isso. Muitas vezes a gente só quer ter os bônus e quer esquecer das responsabilidades, né? Rodrigo, aqui em cima. Aqui. Dentro do conceito extrafísico, se a gente poderia pensar também numa parajurisdição, né? Sim, com certeza. Mas isso é o que eu faço a correlação. Eu prefiro chamar essa parajurisdição e trazer para o conceito do maximecanismo interassistencial multidimensional, que eu acho que define bem essa questão da parajurisdição, porque o maximecanismo engloba tudo isso, né? E também poderia haver parajurisprudência nesse processo? Como seria, assim, uma ideia desse processo, levando em conta a jurisprudência, né? Na verdade, você pode... A jurisprudência e a parajurisprudência, eu trago aqui, na verdade, no sentido do precedente, das coisas que já aconteceram. Então, das parafatologias, né? Então, são esses mega acervos parajurisprudenciais que eu estou dizendo, são esses repositórios parafatológicos, né? Então, por exemplo, eu vou só para extrapolar um pouco. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem milhões de julgados. E se refere a um estado da federação, que é São Paulo. Agora você imagina os precedentes parafatológicos que devem existir da Terra. Então esses precedentes, eles ficam todos armazenados nesses mega acervos parajurisprudenciais. E eles são utilizados, por exemplo, numa recomposição grupocármica no extrafísico, num resgate extrafísico, numa mediação extrafísica. Em todos esses contextos, poderia ser utilizados esses precedentes para saber a melhor forma de atuar naquele determinado momento. Qual é a melhor assistência que pode ser feita? Entendeu? Obrigado. Rodrigo, por gentileza, vamos partir para a taxologia.
Queria que explicasse no número 7 a lei da igualdade ontológica consciencial. Sim. A lei da igualdade ontológica consciencial. O que eu estou querendo dizer aqui é que, na essência, todas as consciências são iguais. Essencialmente, todas as consciências são iguais. O que vai diferenciar uma consciência da outra é o nível evolutivo. Mas, ontologicamente, todos são iguais. Todos têm a mesma potencialidade. Então, se hoje eu sou um pré-serenão, amanhã eu posso ser um serenão, posso ser uma consciência livre. Por quê? Todos, em essência, são iguais. É mais ou menos essa a ideia. Tá bom, então, continuando, ver as leis assemelhadas aqui, você falou para explicar cada uma, número 1, 27, 28, 29 e até a 30. Você quer que eu explique a 1, a 27, a 28, a 29 e a 30? Isso, são mais ou menos assemelhadas, mas ver qual é a diferença que pode ter cada uma. A lei da ação e reação já conhece? Sim. Então, a lei da reação quer dizer o quê? Toda ação existe uma reação. Mas eu vou trazer um detalhe aqui para você da lei de ação e reação. O anti-acaso que é mais importante. Sim. Na verdade, eu andei percebendo que a lei da ação e reação, ela na verdade poderia ser considerada uma espécie da lei da causa e efeito, porque além da ação existe a omissão também, né? E a omissão, ela pode ser uma omissão própria ou imprópria. Então a pessoa pode ser omissa, mas ela tem aquela omissão comissiva. Você deve conhecer isso do direito penal. Isso é uma relação que eu faço com o direito penal. Ou ela pode ser aquela omissão da pessoa simplesmente se abster. Ela não age com aquela intenção propriamente omissiva. Ela simplesmente se abstém. Então aqui, na verdade, a lei de ação e reação é um gênero da lei de causa e efeito. Porque aqui a ação e reação só está tratando da ação, não pega a questão da omissão. E a lei de causa e efeito já englobaria também, não só a ação, mas também a omissão. Aí, a lei 27, que você queria também? Você já tá. Lei 27. 28. Lei de causa e efeito, é justamente isso que a gente está falando. Toda causa existe um efeito. E essa lei 27 da causa e efeito, por exemplo, ela poderia se interconectar com a lei da paragenética, né? Porque a paragenética, ela é definida basicamente pelas consequências das causas e dos efeitos que a nossa vivência seriopsológica vai ter. Então é daí que vai existir a dragona parapsíquica, daí que a gente vai começar a ter mérito para ter um macrosoma, para exercer ou para executar uma proexis definida, né? Então a gente pode fazer essas relações. A lei 28, a lei do anti-acaso, justamente também tem essa conexão com a lei de causa e efeito. Por quê? A lei do anti-acaso, ela é uma decorrência da lei de causa e efeito. Quer dizer, nada acontece por acaso, tudo tem uma causa por trás. A lei do karma também tem a ver com a lei de causa e efeito, que nós vamos sendo impelidos por essa lei à medida que nós vamos atuando, e conforme as nossas atuações, nós vamos adquirindo mais ou menos karma, um saldo mais positivo ou menos positivo na nossa evolução. A lei do equilíbrio cósmico é a questão da harmonia que existe presente no cosmos, da questão da homeostase, do equilíbrio, de um modo geral. Seria a conclusão de todas essas outras leis. Sim, as leis todas elas estão interligadas, é todo um arcabouço, né? Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo verbete, acho que está bem bacana, bem rico com for. Aqui na Estrangeirismologia, página 34,
Na penúltima linha você põe lá a norma em bonam partem, depois a lex missior, e aí depois, pulando a incidência paralegislativa erga omnes. Eu queria que você explicasse esses latinismos que você usou, o que eles significam. Sim. A norma em bonam partem quer dizer, é a norma que é mais benéfica para as pessoas, né? Mas aqui é no contexto consciencial. A lex missior também é esse mesmo sentido, da melhor lei, da lei que é mais benéfica para todos. E a incidência paralegislativa erga omnes significa para todos. Então, as paraleis incidem para todos de maneira indiferente. Gostaria que aprofundasse a parafatologia, página 35. Ou seja, quando se fala em os megacervos parajurisprudenciais, podemos inferir que existem parajuízes, bem como existem paratribunais. Quem seria o paralegislador? Então, o paralegislador eu já falei aqui que é uma teoria mateológica primopensênica. Não dá para a gente dizer quem é o paralegislador de fato, porque aparentemente essas paraleis elas existem desde o princípio do universo. Então é muito difícil a gente chegar a uma conclusão mais teática a respeito desse assunto. Agora, os paramagistrados com certeza existem. Eles poderiam ser representados, inclusive, na figura do evoluciólogo, né? Que comanda aí, que superintende a questão do maximecanismo junto com os serenões. Em estrangeirismologia, página 34. Segunda linha. Poderia ampliar o breakthrough mental somático? Sim. O breakthrough mental somático é a questão justamente de você olhar além da sua realidade. Você olhar por trás das coisas, o que está por trás das coisas. E isso requer mental soma. Vai requerer uma expansão do seu mental soma, do seu discernimento. Agora, em paradoxologia, página 36, primeira linha. Poderia abordar o paradoxo das minúcias da vida revelarem para leis complexas? Sim. O paradoxo das minúcias da vida revelarem para leis complexas. Então, é justamente isso. Quando a gente começa a analisar a vida, analisar a nossa existência com detalhismo e com exaustividade, nós vamos começar a sair do todo, do grosso, e vamos começar a nos ater nas minúcias. E é justamente nessas minúcias, não só as minúcias intrafísicas, mas principalmente essas minúcias multidimensionais, que vão começar a revelar essas constantes universais, que são essas paraleis complexas que eu estou trazendo aqui. Em trinomiologia, página 36, primeira linha. Poderia expandir o trinômio verdade aparente, verdade factual, verdade parafactual? Então, a verdade aparente é aquilo que eu havia comentado também. É a grande massa de informação que a gente tem, corresponde à verdade aparente, né? Muito por conta disso que eu menciono na principiologia o princípio da descrença. O ideal é a gente não acreditar em absolutamente nada, é a gente ter as nossas experiências. Então, à medida que nós vamos tendo as nossas experiências, nós vamos alcançando as verdades factuais. Só que ter as experiências não basta, que é preciso também que nós tenhamos parapsiquismo para que nós alcancemos as verdades parafactuais, que é o ideal. Assisti a uma banca de tese de doutorado em Direito e uma reconhecida professora de Direito Constitucional afirmou que o direito limita e não liberta. Eu discordo. A limitação individual é uma libertação grupal. Dentro desse contexto, como pensa o verbetólogo, a partir da paralegislogia e da paradireitologia, as paraleis são libertárias? Com certeza. Eu na verdade, discordo da pessoa que mandou a pergunta e da
doutora, porque eu acho que, na verdade, o que liberta são as paraleis e é o entendimento da cosmoética, né? Nem o direito, como ele colocou. Eu acho que o direito ele é temporário, ele é uma coisa que é passageira, e o direito não reflete aquilo que é ideal para as consciências. O que é ideal é a cosmoética. Na perspectiva da psicologia, qual a área que se faz mais assistência? A clínica ou escolar? Você pode comentar? Isso é para você. Isso é para mim? Aqui. E logo eu não em seguida, sou psicólogo. Alberto Bertoldo, a sincronicidade seria uma paralei? Qual a sua hipótese da sincronicidade sob o ponto de vista do cosmos? Tudo é a mesma pessoa que está perguntando. Sim. Assim, a sincronicidade do ponto de vista do cosmos é que não existem coincidências. Todas as coisas que ocorrem são sincrônicas, elas têm um pano de fundo regente, né, dessas realidades. Não existe coincidência na nossa vida. Agora, entre a assistência clínica e a escolar, a que faz mais assistência, sem dúvida, é a clínica. Isso é bobagem, essa pergunta aqui. Está na cara. A escola mostra a teoria. A parte prática da escola é muito relativa. Agora não. Uma pessoa está querendo suicidar. Vai lá e fala com o psicólogo, muda a cabeça. Pronto. Na escola não tem isso. Lá a pessoa suicida. Você está entendendo? O próprio psicólogo às vezes suicida. A clínica é outra coisa. De que maneira você teve acesso ao paradireito de forma teática? Você tem algum extrapolacionismo parapsíquico? Tenho. Estão te apertando todo jeito hoje, hein? Estão querendo achar uma brecha. Quantos anos você tem? Tenho 23. Pois é, tem 23, então por isso que estão assim apertando o homem. Pode apertar que o homem sabe. Pode mandar. Tem curso intermissivo. Pode mandar aí, manda. Você já viu as perguntas que já fizeram aí só para encantuar o cara? Que coisa. E você está respondendo muito bem. Pode mandar abraço. Ô, cara tertuliano, o que há? Muito bom aí. Agora, ó, você não quer falar mais alguma coisa sobre isso aí, não? Ainda tem mais uma aqui. Da extrapolação? Explica alguma coisa. Não, a extrapolação que eu tenho é justamente de curso intermissivo, a ideia inata. Isso aí é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Isso aí é uma tendência que eu tenho desde muito cedo, desde pequeno mesmo. Não é... O verbetógrafo poderia falar da lei da empatia. Toda antipatia, pelas leis da evoluciologia, tende a se transformar em empatia? Como é que... Com certeza. A evolução é isso. Com certeza, a lei da evolução é isso. A tendência é todos evoluírem, inexoravelmente. Até a enumeração que eu trago na numerologia, ela mostra essa vertente da evolução, que a evolução é inevitável. Quem é que quer encantuar mais o Rodrigo? É você Rodrigo. Agora? Pode falar. Vamos encantuar o homem. Vamos continuar de novo aqui, Vera. Por gentileza, já que nós voltamos aí à questão das leis, expande um pouquinho mais, por favor. Expande um pouquinho mais, por favor, aí. A lei da dicotomia, energia e consciência. Isso está ligado àquelas duas realidades cósmicas aí, que é energia e consciência? Como é que é? Expande um pouquinho mais aí, por favor. Sim, é exatamente isso que você falou. Porque a realidade do cosmos, ela se divide nessa dicotomia, que é a dicotomia energia-consciência. E não tem como a gente escapar disso. Não tem para onde a gente ir. A grande dicotomia do universo que está estabelecida, e o que a gente percebe até o momento é isso. Que o universo se divide em energia e consciência. Não tem como a gente escapar disso. É besteira pensar o contrário, a não ser que você tenha experiência diversa e consiga comprovar isso. O povo está te encantuando, porque está faltando você colocar a Deca. Se te colocar uns cabelos brancos, pelo menos fazer uma faixa. Rodrigo, o direito de magistrado tem que ser velho. Rodrigo. Preciso mostrar a realidade. A realidade pode pegar até criança.
Depende do que é. O cara tem 23 anos, está dando um banho de loja. Banho de loja. Aí. Isso é muito sério. Agora, veja, não precisa de... Ele podia responder isso aqui pelado, sem problema. Entendeu? Então vamos entender isso com calma. Isso aí é uma... O que eu acho engraçado é que eu senti aqui nas energias que chegaram, que estavam querendo espicaçar, querendo alfinetar. Entende? Não é engraçado isso? Agora, se ele colocasse aí uma coisa qualquer na cabeça, um daqueles casacões enormes lá da Universidade de Coimbra, ninguém ia falar nada, todo mundo ia respeitar. Por isso que magistrado, às vezes, precisa entender uma coisa. Não está danado, principalmente um moço. Um juiz moço é um problemão. Ok. Rodrigo, aqui no ar, aqui em cima. Lá em cima. Aqui. Oi, eu queria primeiro te dar parabéns, falar que você está mandando muito bem Obrigado. também, estou gostando da discussão. E queria pedir para você falar um pouquinho, continuando na taxologia, sobre a lei da vontade. Sim. Sabendo que a gente tem vontades factíveis e não factíveis. E como que isso atua para a gente? O que você pensa sobre isso? Sim, eu coloco a lei da vontade aqui, porque a vontade, eu até destaquei, que a vontade é a grande chave mestra da evolução. Se não for a sua vontade, você não vai evoluir. Se você não quiser evoluir, você não vai evoluir. Então, a vontade é aquilo que comanda a evolução. E isso faz parte do mecanismo evolutivo. Enquanto você não decidir, não tiver aquela vontade espontânea para realmente sair daquela situação que você está, seja qual for, se você tiver estacionária, se você tiver, às vezes, um pouco mais recalcitrante numa determinada condição, se não for a vontade, você não vai evoluir. Também é outra questão que não tem como escapar. A vontade é aquilo que determina a nossa evolução. Quanto mais vontade evolutiva a gente tem, mais a gente evolui. Rodrigo, aqui no B, aqui em cima. Você já chegou a pensar ou estudar alguma coisa sobre até onde vai o para-direito de um completista? Até onde vai o para-direito de um completista? Chegou a pensar alguma coisa a respeito, não? Será que a prerrogativa da pessoa ser completista, ela galga algum para-direito além? Não, os para-direitos, eles são íncitos à própria consciência, né? Aí, talvez o que você está querendo dizer é a cosmoética do completista? Não. Para-direito. Tem algum direito... Bom, depende da proexis da pessoa, depende da proexis dela. Se for uma mini proexis, é pouquinho de para-direito, não é muito não. Se ela se exceder um pouquinho além no Ataris, ou uma tentativa de ir um pouquinho mais além na tentativa de fazer um Ataris. Vamos entender assim, para-direito é mega fraternidade. Então tem que ver qual é o nível de mega fraternidade desse completista. Por aí você já vai ver o quanto de para-direito esse completista vai ter. Qual é o nível de universalismo? Qual é o nível de anticonflitividade que ele tem? Bacana. Rodrigo Betti, aqui em cima, no B. Na página 37, em taxologia, você poderia ampliar a 8ª e a 9ª lei? Sim. A lei da imperfectibilidade intrafísica é justamente um dos mecanismos do cosmos que impulsiona a nossa evolução. É justamente essa lei da imperfectibilidade, ou seja, da entropia intrafísica, essa confusão que gera a entropia no intrafísico, que catalisa a nossa evolução. Então, esse é um mecanismo evolutivo do cosmos, que o cosmos utiliza, que está presente no cosmos, que nos ajuda a evoluir. Oi? Coloco-me em condição idêntica ao verbetógrafo, pelo fato de também não possuir teática suficiente para entender os processos regulatórios que envolvem as centrais extrafísicas. Em sua opinião, poderíamos inferir que aquilo que chamamos de leis extrafísicas
são, na realidade, condições avançadas de organização ou entalpia energética em contraponto às nossas entropias? Sim. É o que eu coloco aqui dos mecanismos de correção do cosmos, né? Porque as paraleis, elas justamente modulam o nosso livre-arbítrio e vai fazendo com que a gente vá se endireitando e vá caminhando e vá entrando dentro do fluxo cosmoético, né? A possibilidade de pessoa projetada incorporar em médio também encarnado? Sim, eu já fiz isso. Pergunto, pois já me fizeram, que eu fiz em um médio amigo meu, e no horário do fenômeno eu estava realmente dormindo. E relatei em várias características a rua e algumas construções perto de onde ele mora. Escuta, tinha um cara que era doente, e durante anos ele saía do corpo e incorporava no centro espírita e dava as palestras dele. Todo mundo seguia isso. Isso está na minha bibliografia com as coisas todas de projeciologia. Só olhar lá. Um grande cara, durante muito tempo. Tudo foi comprovado, vários fenômenos muito interessantes, porque ele não saía de casa. Então acontecia as coisas, ele falava lá, e como é que ficou sabendo? Teve gente que pesquisou isso tudo, não tinha jeito de saber. Estava fora do corpo mesmo. E outra coisa, ele falava com as características, palavra, tudo isso. Por que no Homo sapiens Reurbanizados há um capítulo sobre lotação de pessoas em meios de transporte? Não, é à toa. Que pergunta cretina é essa, não? Essa eu nunca vi. Ô chefe, eu te conheço, né? O que é? Hoje você está down, hein? Será que você está no período menstrual? Ou alguma coisa com você para fazer uma pergunta dessa? Por que isso é importante para o tema da reurbanização? Escuta, na sua casa tem televisão, por favor, hoje, você coloca lá à tarde, agora, depois aqui, ó, daqui a pouco, coloca lá, por exemplo, na Band News, lá o Band News, é um programa, Band News, e vê como é que está o trânsito de São Paulo. Só isso. Já dá para responder, acho que o canto aí que ele perguntou aqui, né? Lotação de pessoas e meios de transporte. Outra coisa, olha o que acontece da Atena, o que acontece com as pessoas que passam a mão uma na outra, chama mão boba. Isso hoje acontece, fizeram até no Rio de Janeiro um trem, quer dizer, no caso, um vagão especial para mulheres. Ele não está sabendo de nada, escuta. O que você acha de você arranjar televisão, hein? Ele já esteve aqui, eu conheço ele. Eu não vou falar o nome dele aqui. Mas veja, não é que é? A gente não pode ficar só em computador, não. Tem que estar vendo também as notícias. A televisão é uma coisa boa. Ainda tem jornal sendo publicado. Eu te lembro disso. Outra coisa, você que gosta aí de computação, o iPad, você pega lá que tem essas notícias todas, é só pegar. O negócio vai longe. Tem coisa do arco da velha aí. Pensa bem. Você entendeu agora? Se não entendeu, você pergunta de novo. Nós vamos esclarecer mais, mas outra coisa, tem muito mais sério. O negócio de lotação é uma coisa séria devido ao problema da era da superpopulação que nós estamos vivendo. Ainda vai aumentar mais. Não, olha só, sábado, veja onde você está hoje. Quando chegar no sábado, você vai a um centro comercial chamado Shopping Center. Não, tem que explicar para isso aí lá, né? Você está por fora. É um centro comercial, é o Shopping Center. Vai no sábado e vê o povo descendo e subindo escada rolante. E pergunta para o guarda que fica lá se tem algum acidente. Só isso. Isso chama superlotação. Bolas, eu tive tanto trabalho para fazer isso, agora uma pessoa vai ler e me faz... Essa pergunta nunca aconteceu. Desde que eu publiquei o livro, essa é a primeira que apareceu. Rodrigo? Professor. Rodrigo. Aqui na letra B, Laisa. Na página 35, na fatologia, eu queria que você comentasse, na terceira linha, a paralegislogia aplicada teaticamente. E na quarta linha, a autossuperação do megatrafar a partir da admissão das paraleis. Sim. E se você pudesse
complementar, como que você vincula esses 2 pontos com a técnica evolutiva que você aplica, a INVEX ou a RESEX? Mesmo quando pergunta de novo 3, 4 vezes, você deve responder cada vez. Porque às vezes a pessoa não estava aqui. Sim. Bom, vamos por partes aqui. A paralegislogia... Igual Jack Estripador. Jack Estripador, vamos lá. A paralegislogia aplicada teaticamente. É justamente você não somente admitir ou reconhecer as paraleis de maneira teórica, hipotética, tacanha, egoísta. É você aplicar as paraleis no seu dia a dia. Você realmente procurar modular a sua existência e procurar caminhar conforme esse fluxo que é descrito pelo cosmos, né? Então, a partir desse momento, você vai estar aplicando teaticamente essas paraleis. Basicamente, esse é o intuito da paralegislogia. Não tem sentido a gente entender ela de maneira meramente teórica, se a gente não aplicar na nossa vivência. Agora, uma coisa, o Felipe Piccolo, você não vai fazer perguntas sobre esse assunto? Eu estou achando você esquisito. Você está rouco? O que houve? Não, um assunto desse vai ficar ali impassível, não falar nada? Paraleis. Você não estava sentado daquele lado lá, não? Só na mini. Na mini eu estava lá. Agora na segunda aqui não, né? Após prandial mudou. Sim. Sim. Não, mas você está entendendo, é paraleis. O que é isso? Você acha que deve ficar calado? Não pode. Rodrigo. Deixa só um pouquinho, Tânia. Só terminar aqui. Você colocou lá, do Megatrafar, né? Isso. Tá. Então, a autossuperação do Megatrafar a partir da admissão das paraleis. Justamente quando a gente começa a aplicar de maneira teática. Então, na verdade, é um crescendo. Essa paralegislogia aplicada teaticamente e a autossuperação do Megatrafar. Então, se a gente começa a aplicar de maneira teática as paraleis, isso vai nos ajudar, com certeza, a superar o Megatrafar. Por exemplo, eu não sei se você já estava, mas anteriormente foi colocada a questão da auto-vitimização. Então, se você tem, por exemplo, um traço, um Megatrafar da auto-vitimização ou da dramatização, isso acaba com as paraleis, porque as paraleis são mecanismos que estão no cosmos e que são inevitáveis, são inexoráveis, se aplicam a todas as pessoas. Então, a partir desse momento, você descarta qualquer tipo de dramatização. Qual foi a outra pergunta que você fez? E como que você vincula esses 2 pontos com a técnica evolutiva que você aplica, a INVEX ou a RESEX? Sim. Não sei como. Não, tem tudo a ver também, porque a INVEX, ela tem como fundamento a cosmoética, né? Uhum. Então, no meu caso, eu aplico a INVEX e a INVEX, essencialmente, é uma técnica cosmoética, né? Então, tem tudo a ver essa questão da superação do Megatrafar, da INVEX, da aplicação teática, e aí já entra interassistencialidade, cosmovisiologia. Legal, obrigada. Eu só queria contribuir assim, com uma experiência. Eu percebi aqui na laboratoriologia você incluiu o laboratório serenário, né? Como uma sugestão, né? E que na página 34, na fatologia, você coloca na 4ª linha a heurística propiciando o desvelamento da paralegislogia. Eu tive a oportunidade de experimentar o laboratório serenário e eu percebi, assim, dentro do experimento que eu fiz, uma particularidade, assim, com relação à questão, assim, de definição de determinadas cláusulas do meu CPC a partir de conquistas evolutivas que eu fui tendo ao longo da vida. Então, eu só queria compartilhar que eu concordo com isso que você colocou na fatologia por experiência própria também. Então, achei bem legal, assim, essa aplicação. Obrigada. Rodrigo, aqui de novo no ar. Por gentileza, você poderia me explicar essa vinculação da consciência miriádrica
com a paralegislogia? Miliaédrica. Desculpa, miliaédrica. A consciência miliaédrica é um verbete da professora Rosa Nader, e ela descreve o serenão nesse verbete. Né? Miliaédrica quer dizer, tem vários segmentos, várias vertentes, né? Várias facetas. Né? E até eu faço uma transcrição de uma parte desse verbete, que é a atenção detalhista às dinâmicas das complexidades no cosmos, que é na fatologia, na página 34, na última linha, que é justamente uma das características dessa consciência miliaédrica, é a atenção detalhista às dinâmicas das complexidades do cosmos. Então essa é a relação. A relação, a vinculação. É a relação, porque a paralegislogia tem estreita relação com a atenção e com a interpretação das realidades do cosmos, do modo de funcionamento do cosmos. E essa característica do estudo da paralegislogia está estreitamente ligado, intimamente ligado com essa consciência miliaédrica que é descrita nesse verbete aí. Olha, eu gostaria de aproveitar a oportunidade agora para te agradecer, né, pelo da apresentação e pela riqueza e a assistencialidade desse verbete. Eu sou da área do direito, sou do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e aprendi demais hoje com você. E com a sua segurança, a sua firmeza, você está de parabéns. Obrigado. Continue brilhando assim sempre, estudando cada vez mais. Obrigado. Rodrigo, Tânia aqui em cima no ar. Você respondendo a questão anterior, você está respondendo ao que eu iria perguntar, mas de todo jeito eu vou, por favor, aqui na primeira página, na primeira folha, por favor, na segunda linha, são 2 itens, um seguido do outro. Escuta, você não falou, você não deu os parabéns pelo verbete. Mas é natural, mas já houve um parabéns, assim, bem colocado. Tem outro. É o item, está na metade da segunda linha, na fatologia. Essa interpretação das minúcias e o seguinte, a observação acurada. Fala um pouco sobre isso. Você já falou na resposta anterior, mas por favor. Isso está ligado a gente saber ler nas entrelinhas dos fatos e dos parafatos, principalmente. Então, para a gente ler nas entrelinhas, a gente tem que se atentar às minúcias e aos detalhes. Se a gente ficar olhando com assim um olhar grosso, né? Se a gente não tiver uma sintonia fina para interpretar e fazer essa apreensão dessas realidades que estão por trás, a gente nunca vai conseguir compreender de fato esses mecanismos do cosmos, esses mecanismos evolutivos do cosmos. Então é justamente essa forma de apreensão da interpretação da paralegislogia. É isso que eu quero chamar a atenção. Da gente prestar atenção nas entrelinhas e saber ler o que está subentendido nos fatos e parafatos. Inclusive você ressalta que aparentemente relevante ou trivialidades cotidianas, né? Quer dizer, o tempo todo. Exatamente. Aqui agora já, né? Sim, isso tem relação também com a tecnologia, na página 35, a técnica de observar tudo e todos, né? Inclusive nós mesmos. Claro. Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Rodrigo, aqui na fatologia, página 35, você pode falar um pouco para a gente sobre o autotactipsiquismo na apreensão das neoverpons paradireitológicas? Sim. As neoverpons paradireitológicas, elas exigem tactipsiquismo. Se a pessoa for bradipsíquica, vai ser muito complicado ela realmente chegar ao conteúdo dessas neoverpons, porque elas exigem desdobramentos mental-somáticos de quem está pesquisando. Porque a paradireitologia, ela justamente está tratando de um tema que é a evoluciologia, que é um tema muito complexo. Então, se a pessoa não tiver um autotactipsiquismo para chegar
e aprender essas realidades, ela não vai ser capaz de chegar a conclusões mais concretas a respeito do assunto. Sim. Eu estava pensando também, além do autopsiquismo, a expansão dos dicionários cerebrais, né? Sim, tem tudo a ver. Eu trago aqui, ainda na fatologia, na página 34, as interpretações pancognitivas, né? Tem a ver com isso, que é a questão da hiperacuidade. O insight cosmovisiológico. Também. Exatamente. Então é a hiperacuidade pancognitiva que vai ajudar. Tem até um verbete sobre isso. Rodrigo, não há? Alguns dias atrás o professor Valdo recebeu uma pergunta sobre a questão de que se todas as doenças eram anticosmoéticas. E ele disse, dentro do ponto de vista que uma atitude anticosmoética gera um mal-estar para que aquilo seja corrigido, eu pergunto para você primeiro o que você pensa disso e se poderia, de alguma forma, ser encaixado dentro do verbete, talvez como um princípio, uma lei, alguma coisa dentro desse contexto. Então, essa questão de todas as doenças serem anticosmoéticas, isso precisa ser ponderado até certo ponto, porque tem que analisar também a questão das atenuantes e das agravantes, que é um princípio na principiologia, que eu coloco também na página 35, que é o princípio dos iguais serem tratados igualmente e os desiguais desigualmente. Então, por exemplo, você não vai poder exigir de uma consréu o mesmo que você exige de um desperto. Então, tudo bem, pode ser que todas as doenças tenham um fundo realmente anticosmoético, mas o nível de anticosmoeticidade é que a gente tem que ponderar também. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar das atenuantes e das agravantes. Então, mas como ele sempre diz, não isenta a pessoa do fato, né? Ele pode ter atenuante, mas não isenta ele daquele fato anticosmoético. E a doença vem, talvez, até com uma medida corretiva. Exatamente. Então, eu estou dizendo assim, não teria algum espaço dentro do verbete para fazer essa ligação de que, a partir do momento que eu tenho uma atitude anticosmoética, eu posso gerar uma coisa meio ligada numa ação e reação, Sim, causa e efeito. Sim, aí seria um desdobramento dessas leis que eu estou colocando, mas tem a ver, sim. Porque é um fato importante que as pessoas saibam disso. Muita gente desconhece essa situação. Que está ligada à anticosmoeticidade. Sim, tem a ver, mas aí já seria um desdobramento que precisaria aprofundar num trabalho que precisaria ser detido uma atenção um pouco maior, né? Que não é o caso aqui no verbete. Mas tem a ver, sim. Rodrigo. É só para fazer um contraponto que ele está colocando, e aí veria a questão do serenão, do reurbanizador, que tinha toda aquela condição física. Aí já a gente não poderia se enquadrar nessa questão, né? Mas ali no caso dele era voltado para o anonimato dele, né? Exato. E era voltado pensando, interassistência. Eu estou colocando assim porque se enquadrar muito certo, exato, assim, aí exato. Isso vai de alguma forma... Nessa conduta aí a gente já vê que não está dentro do... Exatamente. Por isso que eu gosto de deixar bem claro aqui no verbete a questão da verpom, da relatividade da verpom, né? Porque tudo depende, de cada caso é um caso. Okay. Lucas. Oi, Rodrigo. Eu queria aqui que tu pontuasse melhor para mim na taxologia a lei número 7, a 17 e a 31. A lei número 7 é a lei da igualdade ontológica consciencial. Eu comentei um pouco atrás que essa lei é a lei que descreve, que determina que as consciências, na sua essência, no seu ser, elas são iguais. Elas têm as mesmas potencialidades, elas podem chegar aos mesmos níveis evolutivos. Então, se hoje nós estamos numa condição vivendo na Terra, isso não quer dizer que mais para frente, conforme nós formos caminhando, né, consoante os fluxos seriexológicos, isso não quer dizer que a gente não possa chegar a um nível de evoluciólogo, de serenão. Isso é possível, mas isso só é possível por quê? Porque, na essência, todas as consciências são iguais. A lei número 17, a lei da meritocracia, significa que também no cosmos faz parte do mecanismo do cosmos
a questão da meritocracia. Quer dizer o quê? Que quanto mais a gente trabalha, mais méritos a gente adquire, né? Então, por exemplo, à medida que a gente vai fazendo mais assistência para as pessoas, vai ajudando mais as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai adquirindo mérito. E essa é a forma política que rege o cosmos, é a meritocracia. É a forma de governo do cosmos, é a meritocracia. E a 31, a lei do gregarismo, significa que as consciências, de uma maneira geral, elas são gregárias, quer dizer, elas se agrupam, elas têm a tendência irretorquível de se agruparem, de se reunirem. E isso eu andei percebendo, inclusive, que auxilia na própria interassistencialidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que é um ermitão, ele pode ter lá o nível de consciencialidade dele, pode ter o nível evolutivo dele, mas vai chegar num ponto que aquilo vai saturar. Por quê? Na essência dele, ele é gregário. Ele tem que se reunir. Por quê? Ele precisa fazer interassistência. Ele precisa interagir com as outras pessoas. Ele é autista. Hoje o nome dele é autista. Pode ser também, autista. Agora, ó, o Verbetok poderia comentar em paradoxologia, segunda linha, o paradoxo do assistente ansioso em assistir. Eu sei, mas chegou agora. Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, ainda mais aqui. É os verbetes. O dele. Isso foi ontem, então, que perguntaram? Foi ontem perguntaram isso. Mas repete essa é a mesma. Não, eu acho que é a mesma pessoa. É bem possível, é o mesmo, está fazendo a pergunta todo dia. Uma coisa, a Carla está fazendo falta aqui hoje, né? Às vezes está aqui com um assunto desse. Ela está viajando. Mas olha, responda aí o caso. Qual é o paradoxo? Amigo. Vou falar. O paradoxo do assistente ansioso em assistir. A paradoxologia, segunda linha, vê se está aí. Não, é outro verbete. Não está não, né? Não está mesmo, esse aí é de ontem. Ah, sei. Então o caso todo é o seguinte, ontem eles responderam isso aqui. Quer dizer que esse próximo agora, vamos ver se esse outro é seu. Está aqui, chegou agora. Você sabe que está havendo um problema com a internet por causa disso. Concordo com a questão de que a cosmoética é que de fato liberta. Todo o resto é secundário. Assim, dentro do contexto da mega-fraternidade, qual seria a verdadeira função das paraleis? Seria a de ser os parâmetros práticos do fluxo cosmoético? Exatamente. Acho que agora você entendeu aí o que a gente está tentando dizer ao longo da tertúlia. Eu acho que é outra pessoa que perguntou. Esse aqui é outra pessoa. Ele está respondendo para o outro. Aqui tem várias perguntas que também é uma pessoa, mas esse aqui não é não. Agora aqui outra. Em sindromologia, a síndrome do justiceiro, a síndrome do herói, poderia detalhar? Isso é de hoje? Sim. Então, a síndrome do justiceiro é justamente aquela pessoa que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos e ignora, na verdade, que existe um fluxo cosmoético, um fluxo que rege a existência no cosmos. Então, ele ignora essa realidade e pensa na ignorância dele que pode fazer justiça com as próprias mãos. A síndrome do herói é justamente a síndrome daquela pessoa que acha que pode resolver o mundo, quando na verdade existe uma superintendência de consciência muito mais avançada que está por trás de todo esse processo evolutivo nosso. Seria o caso também da pena de morte? Seria o caso da pena de morte. Por favor, você já falou sobre a lei da imperfectibilidade intrafísica, que é na página 37, item 8. E você comentou que a entropia intrafísica catalisa a nossa evolução. Mas eu não consegui entender. Você podia retomar e ampliar, por favor? Sim. É porque é da essência intrafísica a imperfectibilidade. É essa a ideia. De que o intrafísico é imperfeito por natureza, né? A entropia intrafísica é assim por causa da essência da própria dimensão intrafísica. Mas isso existe por quê? Porque catalisa nos ajuda a evoluir.
É uma etapa que nós temos que passar. E, fazendo uma correlação, tem a ver com a inevitabilidade ressomática, que eu trago aqui também. Que a gente ressoma justamente para enfrentar essa entropia que nos ajuda a evoluir. Rodrigo, a gente poderia, completando essa sua ideia, Marcelo, a gente poderia dizer que essa imperfeição, ela leva a consciência a fazer um esforço de organização, Exato. E aí começa o processo evolutivo. Exatamente. Essa é a ideia da lei da imperfectibilidade intrafísica. Fazer com que a pessoa desenvolva a auto-organização. Né? Porque ela constantemente vai ter que estar lutando com a organização, com a auto-organização dela, se ela pretende evoluir, mas em todos os sentidos, né, da auto-organização. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Rodrigo, aproveitando aí, alto nível verbete, muito bom. E gostaria de ir aí para a página 37, taxologia. Se você não entender o sotaque dele, você me pergunta que eu traduzo. Traduz, simultâneo. Número 20, lei da paraprocedência extrafísica. Gostaria que desenvolvesse um pouco aí. E depois ainda tenho outra pergunta. Sim. A lei da paraprocedência extrafísica significa que a nossa verdadeira procedência é extrafísica. Né? E essa é uma regra. Não tem também como a gente... se a gente tem lucidez e parapsiquismo, não tem, depois que a gente tem as experiências, não tem como a gente dizer o contrário, que a nossa procedência não é extrafísica. Então essa é uma regra presente vigente no cosmos, né? De que nossa procedência inevitavelmente é extrafísica. A nossa própria essência é extrafísica, né? Agora a questão aí do entendimento das paraleis. Eu gostaria de colocar aí uma questão. Seria, como é que tu vês a oportunidade da extraterrestrologia, não é? Teria que perguntar isto. Nessa promoção do entendimento das paraleis, a partir do quê? Principalmente da ampliação dos dicionários paracerebrais, do estudo do cosmos multidimensional e da holodiversidade consciencial nesse processo evolutivo amplo. Como é que tu vês essa questão? Eu acho, no meu sentir, que a extraterrestrologia teria a importância, porque as consciências extraterrestres, elas têm um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Porque quer nós queiramos, quer nós não queiramos, o nosso ponto de vista ainda é muito pequeno. Porque a gente ainda está vamos dizer assim, num grãozinho de areia no meio do cosmos, né? Então, se a gente tivesse um ponto de vista de consciências extraterrestres, possivelmente ratificando tudo isso que a gente está colocando, certamente iria ser muito proveitoso, né? Essa é a minha opinião. Uhum. E tem a questão de também o estudo do direito intrafísico em diferentes civilizações e das paraleis nessa interface com essas mesologias intrafísicas ou planetárias, né? Sim. Talvez um verbete que tenha a ver com tudo isso que você está falando é o verbete medida interplanetária, né? Porque se você parar para perceber, esse modelo de reurbanização que está ocorrendo na Terra, né, que vem ocorrendo ao longo do tempo aqui na Terra, é um modelo que já foi aplicado também em outros planetas, né? Então é um verbete que o professor Valdo traz na medida interplanetária, que isso é uma coisa que ocorre e que tem a ver com a temática da extraterrestrologia também. Mas olha, ô Piccolo, você acha que o Rodrigo terminou o curso intensivo? Em alto nível mesmo. Em alto nível. Sucesso. Obrigado. Já dá para fazer mais uma pergunta? Pode fazer? Professor. Pode perguntar à vontade. Rodrigo. Deixa ele. Professor, o parapsiquismo, falando de parapsiquismo, ele evolui a ponto de se tornar anímico? Se tornar o quê? Anímico.
Não, é o anímico que se transforma em parapsíquico. Vê se não entende. Anímico quer dizer da sua consciência dentro desse corpo, sem influência de fora, sem outra consciência. Agora, o parapsiquismo é você dentro desse corpo com a influência de outra consciência ou um fenômeno fora de você. Anímico quer dizer, no caso, animal e da alma. Ânima quer dizer alma. Então, é um processo da consciência direta. Agora, parapsiquismo, para quer dizer além da psique, além da psique. Você está entendendo? A psique, além da mente. Isso é que é o parapsiquismo. Então, animismo é quando tem um fenômeno que é só da consciência. Não há interferência em nada. Só dela. É o micro-universo consciencial dela. Agora, o parapsiquismo é aquilo que tem influência de fora, de outra consciência, fenômenos de fora, algum processo centrípeto que saiu de fora para vir para dentro. O anímico, ele é centrífugo, não é centrípeto, é centrífugo. Ele vem de dentro para fora. Isso é o anímico. Então, seguindo essa ideia, o serenão, ele é mais parapsíquico? Praticamente é o que predomina quase tudo nele. Tá. E outra coisa, é parapsiquismo, mas já na cosmoconsciência. Então é a transconscienciologia. Tudo é grande nele. Entende? Já transbordou tudo. Passou da conta. Então já não tem mais nada de ego. A pessoa deixa o animismo ao passo que ela vai deixando o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Ele vai caminhando para o universalismo, a megafraternologia. Entende? Esse é o caminho. Rodrigo, por favor, aqui no ar. Você poderia expandir um pouquinho para mim a respeito da interação autonomia para a lei? É na página 35, última aqui na interaciologia, última linha aqui, de baixo para cima. Autonomia, Sim. Interação autonomia para a lei. Sim. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: apesar das paraleis mostrarem o caminho, qual é o caminho cosmoético a ser seguido, nós temos autonomia para segui-lo. Então, apesar da realidade estar à nossa vista, só depende da nossa vontade querer segui-lo. Então, essa é justamente essa interação dicotômica, que é da nossa autonomia e das paraleis. Elas não são impositivas, né? Não. Não, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? De escolher seguir ou não. Depende da nossa vontade. Muito bem. Obrigada. Foi ótimo. Rodrigo, aqui no B, aqui em cima. Gostaria que você, no B, aqui ó. Eu gostaria de você aprofundasse um pouquinho mais na lei ali, a taxologia 16, lei da justiça holocármica. E também gostaria de sugerir, lá no laboratoriologia, se você pudesse colocar o laboratório do curso intermissivo e da paraeducação. Da para? Educação. Sim. São dois laboratórios que nós temos lá em Saparema. Sim. A lei da justiça holocármica, é a lei 16. A lei da justiça holocármica é justamente aquela lei da holocarmologia, ou seja, trocando em miúdos, não existem vítimas nem algozes, né? É tudo uma questão de holocarmalidade. Então, a justiça é feita conforme o seu karma. Então, vai depender qual é o seu nível de ego-karma, qual é o seu nível de grupo-karma e, conforme a sua evolução for caminhando, qual será o seu nível de policarmalidade. Então, essa comprovação você pode ter, por exemplo, para uma retrocognição. Se você tiver uma retrocognição e tiver uma vivência
de uma pessoa que você vive atualmente, você tem uma interprisão com ela, por exemplo, você vai perceber por meio dessa retrocognição que não existem vítimas nem algozes, porque o que vigora é justamente essa justiça holocármica. Muito bom, obrigada. Rodrigo, aqui de novo. Você trouxe a ideia do pano de fundo sincrônico regente e se fala bastante das minudências. Você acha que essa falta de percepção das minudências poderia ser exatamente o que faz com que a pessoa mantenha essas conexões ou maxi-conexões baratrosféricas ainda? Sim, com certeza. A falta de cosmovisão, de uma visão mais ampla da realidade, eu acho que isso mantém a pessoa ainda presa aqui nas condições baratrosféricas e nas grandes ilusões da vida, né? Mantém a pessoa presa nas grandes paixões da vida. Porque a pessoa não consegue pensar grande. Ela só pensa conforme o umbigo dela. O psicossoma. Né? Com o psicossoma. Ela não discerne. Ela não usa o mental soma. Então é justamente isso. Beleza, obrigada. Agora, professor Valdo, só uma perguntinha rápida aqui no seu verbete. Na página 17, o senhor traz o adendo e fala da aliviologia, o fato da interação soma-onirismo. O senhor poderia só aprofundar um pouquinho essa interação soma-onirismo? A verdadeira causa dos fenômenos aqui analisado, que faz tais ocorrências das repercussões oníricas serem muito comuns e quase sempre permanecem inexplicadas pelas consciências sonhadoras. Contudo, ao se despertarem para o estado da vigília física ordinária, sobrevém, obviamente, o alívio imediato do pesadelo instantâneo e as ocorrências oníricas são minimizadas. Então, veja, hoje está provado que uma série de às vezes, sonho e pesadelo que a pessoa tem é por algum desses processos. No caso aí, uma posição incômoda, o processo o sol que entra pela janela e bate no rosto da pessoa, entende? Ela cria, devido à nossa memória, a memória ela é instantânea. Ela geralmente pega alguma coisa que tem e ela entretece, ela faz uma tessitura, a trama, o enredo, ela cria uma história daquilo para expor o que tem. A mesma coisa, por exemplo, a nossa memória, você sai do corpo. Então vê uma pessoa parecida comigo, que ela tem barba branca. Entende? Na memória você pensa que sou eu. Aquilo é uma coisa que acertou dentro porque você não conhece aquela consciência. A referência. Você me conhece. Aí você vai pensar, eu volto para lá. Só porque tem a barba branca. Então, isso tudo é memória que funciona lá dentro. Agora, eu aqui explico quais são os fenômenos que entram nisso. Né? Entende? O que é que entra nessa questão? Então, por exemplo, a experiência onírica, a imaginação, a memória, a associação de ideias. Tudo isso entra dentro dos processos pesadelares. Agora, isso é muito mais comum do que a gente pensa. O que é bom nessa história é que eu fiz experiência minha forçando a barra. Esse caso aí que eu estou contando de Badar foi comigo. Entende? E o negócio, o sol começou a me queimar. Eu estava fazendo um processo de pesquisa no meio do mato. E de Badar está tudo limpinho, gramado, tudo arrumadinho. Eu deitei. E como eu faço, né? Às vezes 5, 10, 15 minutos, eu me reponho. Então eu entrei ali para dormir, para me recompor. Quando eu acordei com aquele pesadelo, fui olhar, meu braço estava tudo queimado de sol. Ou seja, o físico então gerou... O horário, o sol é horário mais bravo, de verão, você está entendendo? Eu estava lá cansado por causa do processo de verão, que eu estava andando no meio do mato. Agora, essas coisas todas ocorrem. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, é também importante a gente fazer a comparação desses sonhos e pesadelos para a pessoa começar a entender o onirismo. A clarividência exige muito isso. Se uma pessoa entender bem os seus pesadelos, ela vai compreender muito mais os processos parapsíquicos.
Porque ninguém vive sem uma coisa e outra. Todo mundo precisa das duas coisas. Isso existe. Não tem jeito. Agora, por exemplo, isso que eu estava falando para ele. O processo de pesadelo e onírico, a maioria é anímico. Não tem nada a ver com parapsiquismo. Você está entendendo? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Para ter uma visão de conjunto da parafenomenologia de modo geral. De uma certa forma, é a questão anímica que está constantemente puxando e gerando isso, mesmo que seja de forma inconsciente. É o que não para hora nenhuma. Mesmo dormindo, você está funcionando. Você está entendendo? Aquilo não para. Então, isso é muito sério. E, professor, tem alguma relação do onirismo com a lucidez? É lógico, tem demais. Uma pessoa mais lúcida, ela começa a ter todos os processos oníricos de sonho mais lógicos e racionais. Entende? Se ela é mais lúcida. E outra coisa, se ela desenvolver mais o parapsiquismo, o onirismo dela também vai ficar mais racional e mais lógico. Isso influencia demais. Eu sei que comigo mesmo isso aconteceu. Quando eu era mais moço, eu tinha pesadelo desses comuns que todo mundo tem. Hoje eu não tenho mais isso. Minhas coisas são tudo regradas, bonitinhas, eu já sei. Qualquer coisa, sei não, eu estou sonhando, então eu volto para o corpo. Se o negócio não está bom, eu caio fora. Entende? Mas olha, você está ótimo. Eu espero mais 100 verbetes, no mínimo, de você. Tá certo? Você está com 23 anos, você tem mais energia para gastar. Vamos dar um jeito nisso. Né? Nós podemos exigir mais de você. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 92 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Os recados são do Albert sobre a jornada de conscienciometria, a Laisa sobre a semana da INVEX e agora a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia dá as boas-vindas a todos os voluntários do IPC, que a gente sabe que já estão chegando aqui, já vemos vários aqui no Tertuliário, que estão chegando para o evento, né, do Encontro Internacional de Voluntários do IPC. Sejam muito bem-vindos. A gente vai ter no domingo agora o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia e os prêmios são muito bons. É um livro, uma vaga no curso Consim Cobaia, oferecido pela Conscius, gentilmente, e, muito especialmente, uma vaga na primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontece aqui, em Foz, no Auditório do Discernimento, de 6 a 8 de julho de 2012. Então, a gente convida todos os amigos com as suas assinaturas vencidas, tem até sábado para estarem atualizando, concorrerem a estes prêmios, e aos amigos que ainda não se tornaram associados, que possam, se puderem, né, estar integrando esse programa que é a base financeira, a sustentação financeira de toda a produção da enciclopédia, inclusive aqui do Tertuliário, com a transmissão das tertúlias, com os verbetes que vocês recebem gratuitamente, o Holociclo e Holoteca. É só passar ali na recepção do CAEC e fazer a sua assinatura. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Em nome da Conscius, a gente só quer reforçar esse convite que a Eliana acabou de fazer aqui da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. 6 a 8 de julho, o mês que vem, aqui em Foz do Iguaçu, lá no Discernimento. Vou dar só um breve aperitivo intelectual aqui. A gente vai ter, entre várias atividades, tem 2 campos autoconscienciométricos pela EPICOM, Marina Tomás. O objetivo é levar as nossas reflexões para esse campo bioenergético. A gente vai ter lá, são 3 dias de evento, né? No segundo dia, que o foco é a parapedagogia conscienciométrica, então, vários pesquisadores vão colocar a exposição deles lá das experiências. Por exemplo, no Consim Cobaia, a Adriana Kawati, Cláudio Lima e a Valesca vão falar das experiências deles dentro do Consim Cobaia, os resultados, né? Depois, no terceiro dia, o foco é a paratecnologia. E aí são várias técnicas, planilhas, entre elas a do Dirceu Corrêa, que tem uma planilha para evitar o incompletismo proexológico. A Maria Isabel vai apresentar o voluntariograma. O Alexandre Carlone, que é especialista em paragenética, vai apresentar o paragenograma.
E a Cristiane Ferraro, uma técnica de etoconscienciometria. Ela vai apresentar a autobiografia aqui da Vangari Maathai. E no final do último dia, a gente vai falar sobre o projeto ADCONS, que é o projeto que vai ampliar o conscienciograma de 2.000 perguntas para 50.000 perguntas. Então, eu agradeço, estão todos convidados. Maiores informações na recepção CAEC. Obrigado. Olá, tertulianos e teletertulianas. A Sinvex, a IAC e o CAEC têm o prazer de convidá-los para a 8ª semana da Invex, que ocorrerá de 15 a 22 de julho deste ano, no campus Discernimento. Hoje eu gostaria de destacar as atividades do Congresso no dia 19 de julho. Duas delas. A visita ao campus de Invexologia. Nessa visita nós faremos uma caminhada pelo campus e faremos uma visita também ao laboratório Serenário, que está em fase de finalização. E ao final do congresso, neste dia, nós teremos um concurso cultural Invex Videográfica. Para saber mais como mandar o seu vídeo e concorrer neste concurso, acesse o site da Sinvex, www.asinvex.org/concurso cultural. O prazo de envio dos vídeos é até 24 de junho, e quem ganhar neste concurso terá o benefício de ter um iPad 2. As inscrições podem ser feitas na Sinvex, no campus de Invexologia, no telefone 4525250913, ou através do e-mail cursos@sinvex.org. E também podem ser feitas aqui no CAEC, pelo telefone 35252652, e o e-mail caec@caec.org. Eu só gostaria de lembrar, se você considera que tem uma Proexis, a Semana da Invexis é o evento que você precisa em 2012, porque o tema vai ser Max Planejamento. E para colocar a Proexis em prática, a gente tem que ter um planejamento prático, diário, para chegar lá no completismo existencial. Então, estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Ciências, a especialidade é comunicologia, de autoria da professora Tanise Kanikiewicz. Obrigado pela sua presença e até amanhã.